Nesse vídeo vamos falar sobre 3 FIAGROS, essa nova modalidade que surgiu, uma nova maneira para a gente investir no agronegócio. O agro movimenta o Brasil, 27% do nosso PIB vem do agro, então de tudo que é produzido, as riquezas aqui do nosso país, 27%, 1/3 disso vem do agronegócio. Então é muito interessante a gente investir também o nosso dinheiro nesse setor. E a gente pode fazer isso então através dos FIAGROS, eles são muito parecidos com os fundos imobiliários, eles pagam esses dividendos mensais e isentos de imposto de renda. É aqui que eles se destacam e eles vêm se destacando por pagarem dividendos de 15, 16, 18% ao ano. Os FIAGROS estão pagando dividendos absurdos. Então vamos dar uma olhada aqui em 3, vamos ver os riscos que tem por trás deles e se faz sentido para a gente incluir também na nossa carteira de investimentos. Me chamo Tomás Xavier, seja bem-vindo aqui ao canal. Estou postando vídeos novos toda quarta-feira e também no sábado. São 2 vídeos por semana e eu vou te pedir 2 coisas. Se inscreve aqui embaixo também, deixa o seu like, assim você me ajuda a crescer aqui no YouTube e você recebe as notificações de quando eu soltar um vídeo. Eu estou sempre falando sobre fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior e também a parte de renda fixa aqui no Brasil. Então, muito obrigado, bora lá, então vamos entender um pouco mais esses FIAGROS. E beleza, vamos começar aqui com o XPCA11. Esse é um fundo imobiliário da gestora XP e nós temos aqui então uma das opções que a gente pode comprar com menos de R$10. Temos aqui o XPCA sendo negociado a R$9,33 e ele pagou um dividendo no último ano, contando os últimos 12 meses, de 16,74%. Esse dividendo ele é isento de imposto de renda. Como eu comentei, os FIAGROS eles são muito parecidos com os FIs, os fundos imobiliários. Eles foram criados a partir da lei dos fundos imobiliários. É muito semelhante. A diferença maior realmente é que os FIAGROS eles destinam então o dinheiro pro setor do agronegócio, os FIs destinam lá pro setor imobiliário. No restante, a parte de distribuição de dividendos, essa isenção nos dividendos, é tudo muito semelhante. Os pagamentos são mensais, então a gente tem aqui esse pagamento muito absurdo que nós estamos tendo aqui nos FIAGROS. Então veja aqui uma primeira opção, o XPCA11 com menos de R$10, nós conseguimos aqui um dividendo de 16,74%. Claro que esse é um dividendo do último ano, nós temos que ficar sempre de olho, pois o dividendo passado não é garantia de um dividendo futuro, mas eles realmente estão pagando aqui muitos dividendos. A valorização dele acabou desvalorizando no último ano 12%, então a gente tem que cuidar isso também. Se a gente for olhar o seu PVP, está em 0,98, esse é um indicador que mostra se está barato ou caro, então com essa desvalorização ele está sendo negociado aqui abaixo do seu valor patrimonial, que seria de R$9,49, ele está sendo negociado ali um pouquinho menos, a gente tem ali um certo desconto, ele está barato na Bolsa de Valores. Ele tem 62 mil investidores, os FIAGROS, essa nova modalidade, eles ainda têm menos investidores do que os FIs, eles ainda têm muito mercado a ganhar, muitos investidores precisam conhecer, se sentirem seguros para investir nesse tipo de setor, no agro, nos FIAGROS, então é um mercado que está em crescimento, mas veja que já tem 62 mil investidores e os pagamentos dele então estão aqui na casa de 1,15% ao mês. O próximo rendimento aqui, um pagamento em agosto, está aqui em 1,30% ao mês. Então veja que os dividendos realmente são muito altos. E dando uma olhada aqui no gráfico de baixo, nós temos aqui então as barras laranjas aqui, que seriam os pagamentos que foram feitos em 2022 e aqui em 2023 nós tivemos uma oscilação aqui em alguns meses pagando bem mais do que o ano passado, mas em outros meses aqui também nós tivemos uns pagamentos que foram menores comparado a ele mesmo no ano passado. Então esse é um fundo imobiliário que começou também ali em volta de 2021, ele não tem muito histórico como todo o mercado de FIAGROS. E a gente vai olhar, na verdade, aqui embaixo nós temos o relatório gerencial. Vamos entender o que faz esse FIAGRO, aonde que ele investe. Então clicando aqui pra gente dar uma olhadinha, nós temos aqui então o relatório gerencial, a sua gestora é a XP, ele tem aqui uma taxa de administração de 1%. Aqui nós temos a distribuição da sua carteira. Os FIAGROS, eles possuem CRAs dentro do seu portfólio. Esses CRAs são certificados de recebíveis do agronegócio. É um crédito, é um dinheiro que é emprestado para as empresas do agronegócio. Então dentro do portfólio do FIAGRO, ele vai ter ali vários devedores, várias empresas que estão lá atuando no agro e que precisam pagar então esse valor de volta, pagar esses CRAs. E quando essas empresas vão pagar esses CRAs, elas pagam de acordo com a taxa Selic ou a inflação, mas é sempre a taxa Selic mais 5, a inflação mais 8. Então existe um ganho muito forte aqui nesses juros, nesse valor que as empresas vão pagando. E essas empresas, esses devedores que então tem dentro do portfólio aqui do XPCA, nós temos aqui 30% que são empresas de produção de grãos, nós temos 13% na parte de usinas, aqui na refinação do açúcar, produtores de cana de açúcar também, 11,8%, revenda de insumos mais 9%, indústria de insumos 8%, etanol de milho aqui 7%, cooperativas, pecuária. Então ele tem uma diversificação dentro desses devedores. Dentro
dentro do portfólio dos FIAGROS nós temos ali sempre esses CRAs. É um crédito, um dinheiro que é emprestado e existe esse risco dessas empresas que a gente está vendo aqui de não pagarem esse dinheiro. E aí existe aquele calote. Geralmente os FIAGROS eles possuem garantias, caso alguma dessas empresas não venha pagar esse valor, o FIAGRO ele vai atrás então das garantias, vai ter lá as terras de determinada empresa ou então o maquinário, enfim, existem garantias para assegurar esse valor emprestado. Mas é óbvio que a gente não quer que aconteça, que não chegue nesse ponto das empresas não pagarem esse valor. É interessante que elas paguem ali todos os meses esses juros, esse valor que se converte em dividendos para nós no final do mês. Então aqui nós temos um portfólio, essa diversificação aqui do XPCA, dos devedores, as empresas do agro que tem dentro da sua carteira. Aqui também é interessante a gente dar uma olhadinha na distribuição geográfica dele no país. A maioria, 35%, está ali no Mato Grosso, é onde o agro realmente é muito forte. A maioria das empresas estão por ali, mas ele tem uma distribuição geográfica aqui bem interessante em 16 estados do Brasil, praticamente todo o Brasil. Aqui o indexador dele está muito atrelado ao CDI, então é 13,25% mais alguma taxa e 12% aqui está na inflação. É a inflação do período mais um valor, uma inflação mais 7, uma inflação mais 8. Aqui está a média, então CDI mais 4,76% de média e a inflação mais 8,76%. Veja que são valores, juros aqui também bem elevados. E aqui embaixo a gente tem então a lista desses CRAs. O XPCA ele tem cerca de 28 CRAs dentro do seu portfólio. São essas empresas que a gente pode dar uma olhadinha aqui em cada uma delas e ver também os valores, tudo certinho conforme o portfólio aqui do XPCA. Uma segunda opção para a gente investir o KNCA 11. Aqui é da gestora Quineia, que é do grupo Itaú. Esse é um FIAGRO que fica na base ali dos R$100, então a gente negocia aqui, a gente compra cotas dele com R$106. Ele vem pagando um dividendo aqui no último ano de quase 15%, 14,84%, e ele se valorizou aqui 0,84%. Então se a gente for olhar aqui os dados, o PVP dele está um pouquinho acima, ou seja, o valor que a gente está pagando hoje está um pouquinho acima do valor patrimonial, o valor justo dele que seria de R$103. O número de cotistas dele está aqui em 38 mil investidores. E ele vem pagando aqui também 1% ao mês. No próximo mês aqui de agosto ele vai pagar 1,04%, no mês passado ele pagou aqui 1,20% no mês. Então ele tem essas variações normais porque depende da inflação, depende de como está montado o seu portfólio, que também é de CRAs. Então olhando o relatório aqui do KNCA, a gente vê que a sua gestora então é a Quineia, que é do grupo Itaú, e a gente vê que a média desses pagamentos tem ficado em CDI mais 5,59, IPCA mais 8, então geralmente são esses CRAs que tem ali muitos juros, essas empresas precisam pagar muitos juros para nós, o que representa dividendos para nós no final do mês. A sua taxa de administração está aqui em 1,20% e a gente vai ver agora o portfólio. Aqui a gente tem uma imagem bem interessante que mostra então essa diversificação desses CRAs que ele tem dentro da sua carteira. Então veja que praticamente 75% estão atrelados aqui ao CDI, a Selic, então ele vai acompanhar essa queda gradual agora da Selic, ele vai continuar pagando muitos dividendos por muito tempo e 25% da carteira desses CRAs estão indexados à inflação. Então a inflação ela está mais controlada, então por isso ele vem pagando também um pouquinho menos de dividendos nessa parte, nesses 25% que estão atrelados à inflação. Se a inflação disparar, ele vai pagar também mais dividendos. E essas empresas, esses devedores que tem dentro do seu portfólio, 37% estão na parte de açúcar e etanol, na parte de produção de insumos aqui são 19%, no hortifruti 9,7%, proteína animal 8,7%, celulose aqui 7,3%, entre outros setores, outras empresas ali 6,5%. Ele também tem uma distribuição geográfica aqui bem interessante, praticamente em todo o país ele possui ali empresas que estão negociando esses CRAs aqui com esse FIAGRO. Aqui está a sua carteira, né, o seu portfólio com os CRAs, ele tem cerca de 21 CRAs, a gente vai olhar aqui, ele tem listado então a maioria desses CRAs. Veja que na parte de celulose aqui algo que me chamou a atenção, que a própria Klabin, uma das gigantes que nós temos na Bolsa de Valores, na parte de celulose, ela tem um CRA aqui que está dentro do FIAGRO, aqui o KNCA. Então nós vemos aqui grandes empresas como a Klabin, a Raízen, que também é uma grande produtora de etanol na extração de cana-de-açúcar. Então nós temos aqui ótimas empresas que estão dentro do portfólio do KNCA 11. E para fechar o nosso terceiro FIAGRO aqui é o RZAG 11. Esse também é um FIAGRO que a gente compra ali na faixa dos R$10. Ele está sendo negociado hoje a R$ 9,52 e ele pagou um dividendo aqui nos últimos 12 meses de 15,74%. Então também quase 16% em dividendos e ele teve uma desvalorização aqui de quase 10%. Então se a gente for olhar o seu preço, ele está sendo negociado praticamente no seu preço justo aqui, que seria de R$ 9,50. O PVPA dele está aqui em 1,01. Ele está sendo negociado a R$ 9,52. Então 2 centavos acima do seu preço justo. E olhando aqui, ele tem mais de 56 mil investidores e os pagamentos dele têm ficado aqui em 1,33% ao mês. No próximo mês agora vai ser 1,43%. Então veja que aqui ele vem
distribuindo esses dividendos, vai oscilando também conforme a inflação, conforme o CDI, mas ele vem pagando excelentes dividendos. E dando uma olhada também no seu relatório, a sua gestora aqui é a Risa, e nós vamos dar uma olhadinha aqui nos dados gerais. Ele tem uma taxa de administração de 1,15%, e ele tem 29 ativos, ou seja, 29 CRAs dentro do seu portfólio. A média tem ficado ali CDI mais 5,25%, ou seja, pagando ali 17,14% em dividendos. Essa é a média de pagamentos dele. E aqui a gente vê que 100% também estão atrelados ao CDI. Lembra que nos outros FIAGROS nós tínhamos ali uma participação na inflação, o KNCA tinha lá 25% na inflação, esse aqui é totalmente CDI. Então ele vai acompanhar muito ainda a taxa Selic. Então a gente consegue ver aqui o indexador 100% no CDI. Lembra que eu falei das garantias? Aqui 88%, caso alguma dessas empresas não venha a pagar, a garantia é a parte das terras, alienação fiduciária aqui de terras. Então 88% geralmente é isso, né? As empresas vão lá e tomam as terras daquela empresa. Claro que isso é um trabalhão, vai dar um prejuízo pro FIAGRO. Na verdade ele quer que esses pagamentos sejam feitos, que não exista esse calote. Então tem que estar sempre de olho. Existem essas garantias, mas existe sempre um risco da empresa, do devedor, não pagar esse valor. E aqui nós temos então a distribuição por cultura. 50% está na soja, 12% aqui na parte de milho, 10% algodão, 12% semente de soja, 4% semente de pastagem, também tem sorgo e outros. Então nós temos aqui as culturas, as empresas que estão ali por trás pagando esses CRAs, elas estão nessas culturas. A maior parte aqui concentrada na soja. Então nós temos aqui também a distribuição geográfica, um pouco mais centralizado, não tão distribuído como as outras duas opções que a gente viu, mas aqui o Mato Grosso, Bahia, Maranhão, então são os pontos mais fortes aqui do RZAG. E aqui embaixo nós também temos a lista, ele tem 29 CRAs, lembrando todos eles indexados ao CDI, ficando aquela média de um CDI mais 5,50%, ali um CDI, uma taxa que realmente muito interessante. Ele tem aqui então 29 CRAs e as empresas que ele tem são essas aqui, são empresas do agronegócio que tem muita história, 40 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos de história, então são grandes empresas que dificilmente vão deixar de pagar esses valores, mas são créditos. Esses CRAs são crédito e sendo crédito existe sempre esse risco extra, e por isso que quando a gente investe nos FIAGROS a gente tem que tomar um cuidado extra, pois a gente está emprestando realmente para essas empresas, e essas empresas podem dar um calote, e aí o FIAGRO ele pode se dar muito mal nessa história, a cota vai lá para baixo, vai ser uma confusão, como a gente viu recentemente nos FIAGROS com o HCTR, o DEVA, o TORD, onde sofreram alguns calotes, e isso prejudica demais o fundo imobiliário. Então a ideia é que a gente sempre invista, mas pensando numa diversificação. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Nós vimos aqui então os FIAGROS, eles pagam muitos dividendos absurdos, mas a gente tem que ter um ponto de atenção. Eles têm CRAs dentro do seu portfólio, esses CRAs são crédito, ou seja, uma dívida que as empresas pegam e precisam pagar. Então a gente tem que ficar muito de olho e analisar essas empresas, esses devedores que tem dentro de cada um desses portfólios, porque caso essa empresa não venha a pagar, ela vai dar um calote, o fundo, o FIAGRO, ele vai sofrer com isso, e a gente não quer esse tipo de coisa. Então a gente tem que escolher muito bem aqui o FIAGRO que a gente quer para nossa carteira, escolhendo boas gestoras, como a gente acabou de ver aqui nesses 3 FIAGROS. Isso vai trazer uma certa garantia para nós, mas de qualquer forma a gente tem que tomar um cuidado. Não vamos colocar todo o nosso dinheiro nos FIAGROS, mas dentro de uma carteira diversificada com fundos imobiliários, ações e também renda fixa, ele cabe muito bem, ele faz sentido para a gente ter ali, pois a gente vai ter um patrimônio ali que vai estar rendendo muitos dividendos para nós. Então eu acredito que sim, faz sentido a gente ter os FIAGROS dentro da carteira, mas uma carteira diversificada, e não investir somente nosso dinheiro nos FIAGROS. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um outro vídeo aqui do lado mostrando como montar uma carteira de fundos imobiliários que paga um salário mínimo extra para nós todos os meses. Então eu vou te falar ali os valores, os fundos imobiliários que a gente pode investir, montando essa carteira bem diversificada, gerando essa renda passiva de R$ 1.320 todos os meses, isento de imposto de renda. Então dá uma olhadinha nesse vídeo. Meu muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, te vejo semana que vem, falou!